Bom dia a todos. Então vamos à apresentação do vídeo de hoje, que é Peça Ser Atendido. Estou fazendo esta leitura do livro, né? O livro por si só é um curso, né? É uma vida, eu posso dizer, né? Sem isso, nossa vida vai passar em brancos, né? É claro que eles não são os únicos autores que ensina tudo que está nesse livro, mas tem essa linguagem limpa e com muita clareza, de qualquer pessoa pode entender facilmente, tá bom? Eles ensinam a você manifestar os seus desejos, eles são um canal aberto entre o céu e a terra, né? Esther e Jerry Riggs. Tá? Peça e será atendido. O nome do livro. A apresentação. Jerry. O sol começa a derramar seus raios pela costa de Malibu quando o início está em esta breve apresentação. E o azul anil do Oceano Pacífico parece refletir o profundo prazer que sinto ao pensar na importância do que você receberá com a revelação contida neste livro. Peça e será atendido vai mostrar como qualquer coisa que pedimos nos é concedido. Também é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples para nos ensinar como pedir e receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Décadas atrás, ao procurar respostas plausíveis para saber o que é Deus, descobri o termo inefável, que significa incapaz de ser expresso em palavras. O conceito contido em inefável coincidiu com a conclusão a que eu tinha chegado em relação a Deus. Eu tinha observado que quando mais nos aproximamos do conhecimento do não físico, menos palavras temos para expressá-lo claramente. Em nossa história física desenvolvemos bilhões de filosofias, religiões, opiniões e crenças. Apesar disso, mesmo com os bilhões e bilhões de pensadores refletindo, concluindo e transmitindo nossas crenças para gerações seguintes, não encontramos palavras para expressar o não físico, pelo menos palavras com que todos estejam de acordo. A história conservou alguma forma de documentação registrada sobre os seres humanos que se comunicava conscientemente com a inteligência não física. Alguns foram reverenciados, outros foram execrados. No entanto, a maioria dos que estabeleceram comunicação pessoal consciente com o não físico, decidiu não falar sobre revelações, talvez com medo de serem criticados ou considerados loucos. Moisés, Jesus, Maomé, Joana d'Arc, para citar apenas alguns dos conhecidos, foram receptores declarados da inteligência não física. Assim, embora cada um de nós esteja recebendo diretamente alguma forma de orientação do não físico, são poucos os que recebem blocos de pensamento suficientemente claros para serem traduzidos em palavras concretas. Desses, um número ainda menor está disposto a revelar sua experiência para os outros. Essas informações pretendem servir como introdução ao que você está prestes a ler, pois minha esposa Esther é uma dessas raras pessoas capazes de relaxar a mente consciente o bastante para permitir a recepção de respostas não físicas às perguntas feitas. De alguma forma, ela recebe blocos de pensamentos e não palavras, tá? E traduz imediatamente o pensamento do não físico para palavra equivalente ao que se aproxima a uma ideia. Desde 1986, Esther e eu temos visitado anualmente cerca de 50 cidades, ministrando seminários. Os participantes podem discutir ou fazer perguntas sobre qualquer assunto. As pessoas têm vindo aos milhares.
de diferentes grupos étnicos, com diferentes títulos de vida, diferentes formações filosóficas, todas querendo melhorar a vida de alguma forma, seja para si mesma ou para ajudar outras pessoas. As perguntas desses milhares de participantes foram respondidas pela inteligência não física por intermédio de minha mulher, Esther Wicks. Assim, para responder aos questionamentos daqueles que, como você, querem saber mais, decidi escrever este livro. É um livro de conselhos práticos nos sentidos mais amplos do termo, isto é, como ser, fazer ou ter algo que você deseja. Ele também ensina como não ser, fazer ou ter algo que lhe desagrada. Talvez você ache o texto pouco repetitivo. É proposital, pois nossos conceitos e categorias mentais, nossas crenças acham-se tão estruturadas que é preciso voltar várias vezes às nossas formas de compreensão da realidade para que sejam absorvidas. Se tiver curiosidade ou desejar saber logo quais são os processos práticos para obter o que deseja, não hesite em ir à segunda parte, onde eles estão descritos. Pode mesmo começar a aplicar imediatamente, mas volte depois para a primeira parte, ou intercale uma com a outra, pois é na primeira que se encontram os princípios que fundamentam os processos. Mas tenha certeza, você está prestes a transformar a sua vida. Jerry. Introdução a Abraham. Esther Wicks. Ela fala com espíritos, dizia nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana. Você poderá marcar um encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei. Mas, ao mesmo tempo, ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isso? Era 1984 e durante os 4 anos do nosso casamento nunca tivemos uma discussão, nem mesmo trocado palavras ásperas. Éramos 2 pessoas alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Eu só me incomodava quando Jerry começava a contar a experiência ocorrida 20 anos antes, em que ele recebera mensagens mediúnicas através de uma tábua. Se estivéssemos em um restaurante ou qualquer outro lugar público, quando percebia que ele ia começar a contar a história, eu pedia desculpas educadamente, às vezes nem tanto, e me retirava para o banheiro feminino, sentado no bar, ou dava um jeito de me afastar até Jerry terminar. Felizmente, com o tempo, ele parou de contar essa história quando eu estava por perto. O nome dela é Sheila, falou nosso amigo. Vamos marcar um encontro e aviso vocês. Jerry passou os dias seguintes colocando suas perguntas no papel. Disse que algumas vinham de sua infância. Eu nem preparei uma lista, estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir. Quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Phoenix, no Arizona, lembro de ter pensado: onde estou me metendo? Fomos recepcionados por uma senhora muito simpática que nos encaminhou até uma sala de estar e ficamos à espera da pessoa com quem tínhamos marcado o encontro. A casa era grande, mobiliada, de modo simples, mas agradável e muito tranquila. Lembro de me sentir como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência. Então, uma porta grande se abriu e entraram 2 mulheres bonitas vestindo blusa e saia de algodão coloridos. Ambas pareciam felizes e cheias de vitalidade.
Relaxei um pouco, afinal de contas, talvez isso acabasse não sendo tão estranho. Fomos levados para um quarto adorável, onde 3 cadeiras estavam dispostas junto ao pé de uma cama. Sheila sentou-se na ponta da cama enquanto sua assistente se posicionava em uma das cadeiras. Ao lado de uma mesa com um pequeno gravador, Jerry e eu nos sentamos na cadeira restantes. E eu me preparei para o que vinha pela frente. A assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar sua consciência. Em seguida, Theo, uma entidade não física, se dirigia a nós. Quando isso acontecesse, poderíamos perguntar sobre o que quiséssemos. Sheila deitou-se na cama e, apenas alguns centímetros de nós estávamos, e respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente. Este é o começo, não é? Vocês têm perguntas? Jerry inclinou-se, ansioso para fazer sua primeira pergunta. À medida que ouvia as palavras de Theo saindo lentamente da boca de Sheila, eu fui relaxando. Embora soubesse que a voz pertencia a Sheila, de alguma forma eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que escutava era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado estas perguntas desde os seus 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Nossos 30 minutos passaram muito depressa. Eu não disse uma só palavra. Mas meu medo sumiu e foi invadido por um sentimento de bem-estar, maior do que qualquer outro que já experimentara antes. No caminho para casa, pedi a Jerry, quero voltar amanhã. Há algumas coisas que agora eu gostaria de perguntar. Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas da sua lista. No meio da nossa entrevista no dia seguinte, Jerry, relutante, me concedeu alguns minutos e eu perguntei a Theo, qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? Ele respondeu, meditação e afirmações. A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco. A minha ideia a respeito era muito preconceituosa, então perguntei, o que você quer dizer com meditação? A resposta foi curta. E o que ouvi me agradou. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que o ocupou e volte a concentrar-se na sua respiração. Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos, será eficaz. Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos? Pedimos. Eu, diga o nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. À medida que as palavras fluíram de Sheila Theo, eu as sentia penetrar o âmago do meu ser. Um sentimento de amor espalhou-se em mim, diferente de tudo que eu já experimentara. Meu medo desapareceu. Jerry e eu nos sentimos maravilhosamente bem. Devemos trazer minha filha, Tracy, para encontrar você? Perguntei. Se ela pedir. Mas não é necessário, porque vocês também, Jerry e Esther, são canais. Essa declaração não fez qualquer sentido para mim. Não podia acreditar que chegara aos 30 e poucos anos sem saber que era um canal. Se é que isso era verdade. O gravador desligou. Tanto eu quanto Jerry sentimos um leve desapontamento por nossas extraordinárias experiências ter acabado. A assistente de Sheila perguntou se havia uma última pergunta. Vocês gostariam de saber o nome do guia espiritual? Não me ocorreria indagar isso, porque eu nunca tinha ouvido o termo guia espiritual, mas me pareceu uma boa pergunta.
Eu gostava da ideia de anjos da guarda, por isso respondi: sim, por favor, poderia me dizer o nome do meu guia espiritual? Isso lhe será informado diretamente. Você é clareaudiente e saberá, Theo respondeu. Antes que eu pudesse perguntar o que significava clareaudiente, Theo disse, encerrando o encontro: o amor de Deus esteja com vocês. Sheila abriu os olhos e sentou-se. Nossa extraordinária conversa com Theo tinha terminado. Depois que deixamos a casa, Jerry e eu fomos até o mirante em uma das montanhas de Fênix e ficamos encostados no carro, assistindo o pôr do sol. Ainda não tínhamos ideia da transformação que havia ocorrido conosco naquele dia. Nós sabíamos que estávamos nos sentindo maravilhosamente bem. Ao regressar para casa, eu tinha 2 objetivos novos: meditar e descobrir o nome do meu guia espiritual. Por isso, vestimos roupas confortáveis, fechamos as cortinas da sala e sentamos cada um em uma poltrona, com uma mesinha entre nós. Theo nos dissera que meditar juntos para isso parecia estranho. De alguma forma, a mesinha ajudara a disfarçar a sensação de estranheza. Lembrei-me das introduções de Theo. Sentem-se em um lugar tranquilo, vistam roupas confortáveis e se concentrem na respiração. Programamos o relógio para 15 minutos. Fechei os olhos e comecei a respirar conscientemente. Em minha mente eu perguntava quem é o meu guia espiritual e prestava atenção nas respirações, inspirando e expirando. Imediatamente meu corpo inteiro ficou entorpecido. Eu não conseguia distinguir o nariz dos dedos do pé. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, e eu gostei. Senti como se meu corpo estivesse girando lentamente, mesmo sabendo que estava sentada em uma poltrona. O relógio tocou e nos despertou. Eu disse: vamos tentar de novo. Uma vez mais fechei os olhos, contei as inspirações e as expirações e me senti dormente da cabeça aos pés. Novamente o relógio tocou e nos despertou. Vamos tentar outra vez? Repeti. Programamos o relógio para 15 minutos e voltei a sentir o entorpecimento tomar conta do meu corpo inteiro. Mas desta vez algo ou alguém começou a respirar meu corpo, entre aspas. Senti um amor arrebatador saindo lá do fundo do meu ser. Que sensação maravilhosa! Jerry ouviu meus murmúrios de prazer e mais tarde disse que eu parecia estar em transe, em êxtase. Quando o despertador tocou e saí da meditação, meus dentes rangiam como nunca. Zumbiam seria a melhor palavra para descrever o que acontecia. Durante quase 1 hora meus dentes zumbiram, enquanto eu tentara voltar ao meu estado normal da consciência. Naquele momento não percebi o que tinha acontecido, mas agora eu sei que foi o meu primeiro contato com Abraham. Embora não soubesse do que se tratava, sabia que o que quer que fosse era bom e queria que acontecesse novamente. Então Jerry e eu decidimos meditar todos os dias 15 minutos. Acho que não falhamos só um dia nos 9 meses seguintes. Eu sempre senti o entorpecimento, uma sensação de desprendimento, mas nada mais extraordinário aconteceu durante nossas meditações. Entretanto, um pouco antes do dia da Ação de Graças de 1985, enquanto meditávamos, minha cabeça começou a mover-se suavemente de um lado para o outro. Nos dias seguintes, o mesmo movimento voltou a acontecer durante a meditação. Era uma sensação agradável, como se eu estivesse voando. Então, no 3º dia, nesse novo movimento, durante a meditação, eu me dei conta de que minha cabeça não estava se movendo aleatoriamente. É como se meu nariz estivesse escrevendo letras no ar. M-N-O-P. Foi o que percebi.
Jerry, estou escrevendo letras com o nariz, gritei. Ao pronunciar estas palavras, os sentimentos arrebatadores retornaram. Fiquei arrepiada do pé à cabeça quando essa energia não física passou como uma onda no meu corpo. Jerry rapidamente pegou um bloco de anotações e começou a anotar as letras. À medida que o nariz escrevia no ar, eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Desde então, Abraham nos explicou que existem muitos guias reunidos lá, com eles, entre aspas. Ele se refere a si próprio no plural, porque são uma consciência coletiva. Explicaram que as palavras eu sou Abraham foram faladas através de mim, desta forma porque minha expectativa de saber o nome do guia espiritual era enorme, mas que há muitos lá com eles, falando em uma só voz, em um consenso de pensamentos. Para citar, Abraham não é uma consciência singular como vocês sentem que são em seus corpos. Abraham é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciência que estão sendo canalizados pelo que parece ser uma única perspectiva, porque neste caso há um ser humano, Esther, que está interpretando ou articulando. Por isso parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Abraham tem me explicado que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para as outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamento como um sinal de rádio que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para palavras equivalentes. Ouço as palavras à medida que são faladas através de mim, mas durante o processo de tradução não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamentos há algum tempo, mas como eu estava tentando seguir rigorosamente instruções de Tel, quando a sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento e concentre-se apenas na sua respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pela qual eles conseguiram me fazer entender foi desenhando letras no ar com meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo corpo dela, quando eu percebi que estava formando palavras, era a alegria que eles sentiram quando eu reconheci sua nova conexão consciente. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. O processo de desenhar palavras no ar com o nariz era muito lento, mas Jerry estava tão entusiasmado com uma fonte de informação clara e viável que frequentemente me acordava no meio da noite para fazer perguntas a Abraham. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo à televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos, e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então meus dedos começaram a digitar cada letra, cada número repetidamente. E as palavras começaram a se formar no papel. Eu sou Abraham. Eu sou seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você.
Vamos escrever um livro juntos.